Hoje eu quero falar com você sobre derrotar gigantes. Porque a qualquer momento que você decide que você vai progredir em qualquer coisa, se você está aqui nesta conferência e você, algo agarra o seu coração e você pensa, quer saber, eu não vou apenas continuar tolerando isso, eu vou começar realmente a trabalhar com Deus para esta situação mudar na minha vida. Sabe, eu não quero apenas ter um bom casamento, eu quero ter um grande casamento. E sabe, eu não quero ser apenas um bom pai à espera dos meus filhos crescerem, saírem de casa. Eu quero realmente ter influência com os meus filhos durante estes poucos anos que ainda restam para mim. Ou talvez você diga, sabe, eu tenho um sonho de ministrar a palavra de Deus, eu deixei de lado este sonho de ser usado por Deus, eu acabei sendo sugado por todos os meus problemas e eu vou começar a avançar novamente. Ou eu quero sair da dívida, estou cansado de estar endividado, eu vou sair da dívida. Não importa, agora ouça, não importa o que você decidir. Quando você começa a tentar avançar, e eu espero que isso não soe negativo para você, mas é apenas a verdade, você vai ter oposição do diabo. E se você não planejar em cima disso, se você não tiver uma mente firme para isso, então você vai apenas, provavelmente você será derrubado antes de subir o primeiro degrau. Nós pensamos que só porque Deus prometeu algo, isso deveria ser automático. Mas não é verdade. Todas as coisas com Deus são possíveis, mas nem todas as coisas com Deus vão positivamente acontecer enquanto nós apenas nos sentamos e nada fazemos. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, 1 Coríntios 16, 9, ele disse, uma grande porta de oportunidade se abriu para mim e com ela muitos adversários. Agora sabe, há pequenos gigantes e há grandes gigantes. Eu tinha cerca de 4 pequenos gigantes ontem, antes de a conferência começar na noite passada. Para começar, eu estou pregando para você neste fim de semana com 2 dedos fraturados. E, veja isso, estão enfaixados e não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas eu fraturei 3 dedos no ano passado e, mesmo assim, estamos trabalhando nisso, mas acabei de fraturar outro. Bem, não vou ficar em casa porque eu tenho o dedo do pé fraturado. Eu vou enfaixá-los. Alguém disse, se colocarem uma bota ortopédica em você, eu disse, eu acho que vou sair e pregar com uma bota ortopédica, sabe, gente? Eu vou. O meu dom não está no meu pé, ele está na minha boca. E sabe, muitas pessoas simplesmente desistem muito fácil. Bem, então, você sabe, tivemos aqui na noite passada e eu, sabe, devo enfaixando meus pés, eu estou me preparando para a reunião. Então, eu calcei as minhas botas, eu ia esconder a faixa e tudo ficaria muito bem. Eu vesti minhas calças e algo estava errado, eu pensei. O que está errado com isso? Eu pareço ridícula, me levou um tempo para descobrir isso, mas eram calças novas e a senhora que deveria consertá-las, você esqueceu de fazê-lo. Então, eu calcei as botas e estou vestida, mas tinha todas essas pregas na minha calça, porque elas estavam compridas. Ok, então tivemos que mudar toda a roupa, mudamos toda a roupa, isso é bom, mas foi um pouco frenético, porque foi na última hora, sabe? Cheguei aqui ontem à noite e eu tinha esquecido a minha mensagem. Deixei no quarto do hotel. Bem, você sabe, eu não a uso na metade do tempo, mas eu a quero. Eu a quero, apenas no caso de eu precisar, então eu estou desse jeito. Você tem que voltar e pegar a mensagem. Então, na noite passada, antes de eu vir pregar, eu dei uma corrida ao banheiro e eu estou com este microfone, todos esses fios e outras coisas aqui. Então, você tem que puxar um fio e colocar os fios juntos. E eu puxei um dos principais fios e deixei essa coisa boba cair no banheiro. Pequenos gigantes. E veja, no meio de tudo isso, aqui está a coisa. Eu não sei se você percebe o quanto importante é para mim estar em paz e calma. E verdadeiramente, o diabo se prepara para estar te perturbando. E a verdade, agora escute, a verdade é que assim que ficamos chateados e emotivos, paramos de ouvir Deus. Agora, tudo que ouvimos é a nossa frustração, é a nossa mente, e agora estamos exasperados com todos, porque você sabe... Eu sei que os caras do som estão dizendo, bem, por que você não nos disse que deixou aquele microfone? Porque apenas eu estraguei tudo e arrebentei. Eu estava sentada lá, soprando o microfone. Eu pensei em jogar isso fora no caso de vocês acharem que isso é tudo moleza, sabe?
Para mim, essas coisas são menores. Elas são o que eu chamaria de pequenos agravos diários, quer dizer, realmente é a vida, mas, honestamente, verdadeiramente, e eu realmente não quero que você se assuste com isso. Há algumas coisas na vida que passam facilmente, mas nem todas. E nós precisamos estar prontos para defender o nosso território e nos recusar a desistir. Nunca é tarde demais para começar de novo, mas não pense nem por um minuto que quando você sair para tentar, que o seu inimigo não vai dar um passo de encontro a você para tentar levá-lo de volta. Pode ser um ataque mental, pode ser através de pessoas que você ama que irão dizer-lhe que você não pode fazer isso. Já notou que mesmo as pessoas que deveriam apoiar você nem sempre acreditam que você pode fazer o que Deus lhe diz que você pode fazer. Amém? Então, eu quero que aprendamos uma lição nesta manhã sobre alguns homens na Bíblia. Um deles, Neemias. Vamos passar um pouco de tempo no livro de Neemias e ir em torno e olhar para algumas escrituras. Mas há uma história real aqui que eu acho que vai ajudar você. Então nós vamos ver, antes de tudo, Neemias capítulo 1. Ok, em Neemias capítulo 1, nós vemos que o verso 2, Hanani, um de meus parentes, veio com alguns homens de Judá e eu lhes perguntei sobre os judeus sobreviventes que haviam escapado do exílio e sobre Jerusalém. Assim, Neemias quis saber sobre como seus irmãos e seus parentes estavam. E responderam os remanescentes lá, verso 3, os remanescentes lá na província que escaparam do exílio estão em dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e seus fortes portões foram destruídos pelo fogo. Então ele soube que eles estavam em apuros. Eu só quero que você pense por um minuto. Qual é a sua resposta quando você ouve que outras pessoas estão em apuros? Você sabe, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de atitude, como, vejamos se talvez Deus queira que eu ajude. Acho que muitas vezes é apenas bem, isso é muito ruim, eu vou orar por eles. A oração é importante, mas acho que uma coisa que precisamos orar é: Deus, há alguma coisa que você quer que eu faça? Mostre-me. Vamos agora, escute-me. Deus, se há alguma coisa que você quer que eu faça, mostre-me. Em vez de apenas ter essa atitude, bem, você sabe, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou sim, eu vou orar e Deus vai fazer algo. Eu acho que muitas vezes nem sequer nos ocorre que temos que fazer alguma coisa. E sabe que parte da nossa vida é vibração? Parte da nossa alegria e da nossa paixão não está em sentar-se passivamente, não fazer nada esperando que alguém faça alguma coisa por nós, mas está em ativamente fazer coisas para as outras pessoas. Parte da nossa própria cura é ser ativo e ajudar e ser uma bênção para outras pessoas. Vamos lá, louve ao Senhor. E eu quero que você olhe para a resposta de Neemias. Isto nos diz porque Neemias era um homem que Deus podia usar. Verso 4. E quando eu ouvi isso, eu sentei e chorei. E lamentei por dias. Eu jejuei e orei constantemente perante o Deus dos céus. Eu acho que vale a pena olhar para o seu caráter. Às vezes perguntamos por que Deus usa certas pessoas e não outras. Bem, Deus queria alguém que fosse ousado o suficiente para se levantar e dizer: é preciso reconstruir os muros de Jerusalém. Precisamos tomar de volta o que o diabo roubou. Não é tarde demais, parece ser uma derrota total, mas nós podemos reconstruir. Eu quero te dizer que você pode reconstruir a sua vida. Não importa que tipo de coisa decepcionante ou até mesmo trágica que aconteceu com você, você pode reconstruir sua vida. E se é perda de um emprego, ou a perda de uma fortuna, ou a perda de um cônjuge, talvez você tenha perdido um ente querido, talvez haja um divórcio, um abandono, ou rejeição, seja lá o que for. Muitas coisas acontecem para as pessoas, mesmo sua saúde, talvez você sinta como se tivesse perdido a sua saúde porque não tem esse cuidado. Não é tarde demais para começar de novo. Não é tarde demais para ficar saudável. E não importa o quão má sua forma esteja, não é tarde demais para começar a se exercitar e cuidar de si mesmo. Nunca é tarde demais, mas uma das mentiras que o diabo nos diz é tarde demais. Você está em péssima forma, é tarde demais. E então você passa o resto da sua vida lamentando por não ter feito a coisa certa em algum lugar lá atrás, em vez de pegar essa mesma energia para iniciar um novo começo bem agora. Não devemos viver em arrependimentos, temos que ver o que não fizemos bem e aprender com esta história e então ir em frente e fazer
a coisa certa. Você não tem que dizer, estou afundado em dívida, é tarde demais, nunca vou sair da dívida, sabe? Eu vou apenas declarar falência, vou acabar com tudo, deixar pra lá. Não, o que você deve fazer é dizer, Deus pode me dar um plano para superar isso? Não é tarde demais. Não é tarde demais para ser financeiramente estável. Não é tarde demais para voltar à escola. Não é tarde demais para começar uma nova carreira. Não é tarde demais para ser amada novamente. Não é tarde demais para eu ficar saudável e não é tarde demais para entrar em forma. Todo mundo grite bem alto, não é tarde demais. Então, Neemias passou a fazer orações de arrependimento, não só por ele, mas por todo Israel. E então, nós podemos ver, Deus estava chamando, parte dessa paixão que ele sentia, era Deus o chamando para fazer alguma coisa para reconstruir os muros. Então, deixe-me encorajá-lo dizendo que quando você sente uma paixão para fazer algo em uma determinada área, é muito mais do que provável que essa paixão seja Deus falando com você. Agora, eu não estou falando de uma paixão carnal. Veja, eu sou apaixonada pelo que estou fazendo. Eu sou tão apaixonada por ensinar as pessoas a palavra de Deus que isto é a minha vida. É para isso que eu dei a minha vida nos últimos 38 anos e continuarei a fazer isso até o dia em que Jesus me levar para casa, porque Ele falou comigo e colocou isso no meu coração. Quando você está apaixonado por alguma coisa, se você não cumprir esse desejo, você vai ser frustrado pelo resto da sua vida. Amém? Neemias era apaixonado, então ele foi até o rei e ele pediu a sua permissão para ir a este lugar onde o muro foi derrubado. Ele perguntou se o rei lhe daria cartas para apresentar às autoridades locais lá, e ele pediu algumas cartas para dar aos madeireiros para que ele pudesse obter a madeira, e ele tinha um plano, e ele foi. Ele conversou com outras pessoas, ele despertou algumas outras pessoas, ele disse, esta é a condição de Jerusalém, vamos, nós precisamos ir reconstruir os muros. Agora, ouça, às vezes, quando há um problema que é muito grande para você lidar, por que você não fica apaixonado o suficiente para ir buscar alguns crentes mortos, passivos e preguiçosos e não estão fazendo nada além de reclamar sobre o que todo mundo não está fazendo? E por que não dizer, olha, há uma necessidade aqui, é mais do que eu posso lidar sozinho, que tal se todos nos envolvermos? Sabe, é necessário apenas uma pessoa para despertar muitas pessoas para fazer alguma coisa. Ouviu-me? É necessário apenas uma pessoa para despertar muitas. Elas estão esperando por alguém para mostrar-lhes o que fazer. Elas estão esperando por alguém para organizar um grupo e dizer, vamos ajudar algumas pessoas. E, cara, quando você se envolve em ajudar outra pessoa, a emoção começa a fluir. O criativo, Deus não vai dar-lhe poder para nada. Ele só nos dá poder para fazer algo. E assim, tudo bem. Eles têm a paixão, eles têm um sonho, eles têm um plano, eles têm a permissão, e agora eles estão prontos para começar. Então vamos olhar agora em Neemias capítulo 2, verso 10. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviram isso, afligiram-se excessivamente por um homem ter chegado a perguntar e exigir o bem e a prosperidade dos israelitas. Agora, nós podemos substituir Sambalate, o horonita, pelo diabo. E podemos substituir Tobias, o amonita, pelos demônios do diabo. Então vamos ver que quando as pessoas tentam nos impedir de fazer o que Deus nos chamou para fazer, ou quando vamos construir algo e o inimigo tenta nos parar, ou vamos começar alguma coisa e a oposição, é sempre o diabo trabalhando através das pessoas. Neste caso foi Sambalate e Tobias, mas eles estavam aflitos. O inimigo está sempre aflito quando ele sente que você já tomou a decisão de avançar. Você entende? Quantos de vocês tomaram alguma decisão em sua vida para avançar? Ok, mantenha a mão. Quantos de vocês estão recebendo alguma oposição do outro lado? Vamos ver a outra mão levantar-se. Ok, veja, pode ser grandes gigantes ou gigantes pequenos, mas eles vão tentar pará-lo. Então, e em seguida no capítulo 2, capítulo 2, verso 17, eu tenho muitas escrituras aqui, mas eu não posso ficar aqui e ler tudo, mas eu quero ler apenas as partes mais importantes. Então eu disse a eles, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo. Venham,
Vamos construir o muro de Jerusalém para não ficarmos mais nesta vergonha e desprezo. Quando nossas vidas estão numa confusão, devemos ir a Deus e tentar reconstruí-la. Porque eu acho que é uma vergonha para Ele, depois do que Ele fez por nós e do preço que Ele pagou por nós sentarmos passivamente e concordar em ficar em cativeiro e ficar nos poços que o diabo cavou para nós. Se você não quer sair por si mesmo, pelo menos faça-o por Jesus. Amém? Então disse a eles como a mão de Deus estava sobre mim para o bem, e também as palavras que o rei tinha dito para mim. Verso 19, mas agora aqui está vindo o diabo e os demônios novamente, quando porém Sambalate Horonita, Tobias oficial Amonita e Gesem árabe souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo aí? Vocês realmente acham que pode se rebelar contra o rei? Então agora eles já tomaram a decisão de ir em frente e alguém está rindo deles e zombando deles e dizendo-lhes que isso não vai funcionar? Você já decidiu consertar alguma coisa em sua vida e talvez um bom amigo, alguém que você queria que realmente apoiasse você, apenas ficou numa espécie de silêncio, dando uma mensagem que realmente não ia dar certo, que... Vamos lá, vamos. Sabe, eu realmente tive pessoas rindo de mim quando eu disse a eles que eu senti que havia um chamado de Deus sobre a minha vida. Eu ainda me lembro de estar sentada ao redor de uma fogueira, lá na igreja. Eles prepararam um cachorro quente, marshmallow e tinha 5 de nós sentadas lá e eu estava cheia com essa visão. Eu vou ensinar a palavra de Deus e Deus vai me usar e a minha vida vai ser restaurada. Eu estava tão animada e uma garota disse: você realmente acha isso? Alguém me disse que você disse que você pensou que seria líder deste grande ministério? Você disse isso? Eu disse sim, eu estou tão animada, eu realmente acredito que Deus vai usar-me. E esta mulher olhou para mim e disse: bem, para dizer a verdade, estivemos conversando. Agora, sabe, é um problema aqui. Nós estivemos conversando e isso é o que nós decidimos. E, para ser honesta, nós não achamos que você tem a personalidade certa para isso. Bem, quer saber? Aqui estou eu. Tudo bem, agora... vamos olhar para Neemias capítulo 4. Mas quando Sambalate, quantos de vocês sabem quem é Sambalate? Ele está representando o diabo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, não importa o que você esteja construindo, se você vai construir algo, ele ficou com raiva e em uma grande fúria, e ele ridicularizou os judeus. Agora ele está subindo para outro nível. Primeiro ele ficou irritado porque eles estavam tentando construir, então ele riu deles porque eles estavam tentando construir, agora ele está simplesmente furioso. E sabe, às vezes, se o diabo não nos parar com algumas pequenas coisas, então ele fica completamente irritado e ele puxa para fora algumas das maiores armas. E ele diz na presença de seus compatriotas e o exército de Samaria: o que fazem esses fracos judeus? Veja, agora vem a depreciação e a sua diminuição. O que aqueles fracos judeus estão fazendo? Irão restaurar o seu muro à vontade por si mesmos? Eles tentarão subornar o seu Deus com sacrifícios? Irão terminá-lo em um dia? Irão ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho, sendo que elas estão queimadas? E então eles apenas continuaram. Mas isto não parou. Neemias, verso 6. Fomos levantando o muro... até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas quando Sambalate, o diabo, Tobias, os árabes, os amonitas e também os asdodeus souberam que os muros tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos e todos eles planejaram juntos vir atacar Jerusalém para ferir e causar confusão e fracasso. Veja, alguém vê o que está acontecendo aqui? Ele continua. Alguns de vocês agora vão identificar isso na sua vida. É como você passou pelo obstáculo 1, você passou pelo obstáculo 2. Deus, eu não entendo, eu estou tentando fazer a coisa certa. Isso continua, eu estou apenas tendo problema após outro problema, após outro problema. Bem, Deus, eu acho que não é você, eu apenas vou desistir, sabe? Pensando bem, eu acho que foi você, Deus, mas eu não estava esperando que fosse tão difícil. Espere, você pode derrotar os gigantes.
Você pode derrotar os gigantes. Mas você não pode ser covarde. Você honestamente acha que eu e Dave ou qualquer outra pessoa que tem um ministério vital, que está realmente tentando ajudar outras pessoas, você acha que quando dissemos que queríamos começar isso, há 38 anos atrás, eu comecei no porão da minha casa, você honestamente acha que nós viemos de lá para cá, sim, sem muita oposição e um monte de sambalates e Tobias e todos os tipos diferentes de pessoas que vieram contra nós? Eu acho que nós apenas precisamos ser um pouco mais fortes do que nós somos às vezes, pessoal. Acho que temos que perceber quem é o nosso Deus e que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Não há provavelmente nenhum dia da minha vida em que eu não confesse em voz alta: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou mais do que vencedora através de Cristo. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que vem contra mim em julgamento eu vou mostrar que ela está errada e eu vou terminar o que eu comecei. E eu quero te dizer isso, e eu vou ser usada sobre isso. Se você não pretende terminar, então não comece. Porque eu estou cansada de falsos começos. Bem, eu acho que eu vou fazer isso. É muito difícil. Bem, eu acho que vou fazer aquilo. Sabe, é fácil entrar numa dieta domingo à noite depois que você jantou. É fácil começar no plano de treino até você ficar tão dolorido que sequer consegue ir à banheira depois que você começa. Eu sei tudo sobre isso, quero dizer, quando eu comecei a me exercitar, eu pensei que eu iria morrer, honestamente, eu fiquei dolorida por 2 anos. Bem, eu só comecei depois dos 63 anos, você acha que o diabo não me disse que era tarde demais? Eu acabei de ter o meu 70º aniversário, me exercito 3 vezes por semana. Cara, eu deveria, apenas olhe para esse músculo, olha só. Eu não tenho nenhuma flacidez voando por aí com o vento. Eu tenho prazer de mostrar ao inimigo que eu tenho sucesso, que eu não tenho que estar toda caindo aos pedaços, que ainda posso ser forte, fazer um forte trabalho para Deus, mesmo nos últimos anos da minha vida, e eu creio que esta última glória vai ser maior do que a anterior, amém? Eu comecei ontem à noite falando com você sobre derrotar gigantes. Quantos têm um gigante te perseguindo agora? Sabe, há vários tipos de gigantes. Gigantes pequenos, gigantes de médio porte, há grandes gigantes e gigantes realmente gigantes. E às vezes você sente que alguns gigantes estabeleceram residência em sua vida, sabe? Eles conseguiram um quarto e o decoraram. Eles estão bastante confortáveis e eles estão meio que te deixando saber que não tem nenhuma intenção de sair de lá. Uma das coisas que eu penso quando eu estou passando por algo, e você pode me dizer se sentir o mesmo, eu acho que uma das mentiras que o diabo fica sempre mandando para mim é: isto nunca vai embora. Sabe, às vezes mentalmente pensamos que conseguimos lidar com algo, se for por 1 semana ou 2 semanas ou talvez até por um mês, mas quando você tem uma coisa que se agarra, e se agarra, e se agarra, e se agarra, especialmente se é algo que te machuca, eu acho que um dos medos que o inimigo tenta colocar em nós é: e se isso nunca for embora? Você já ouviu isso? E se isso durar para sempre? Mas sabe de uma coisa? Tudo sempre chega ao fim. Talvez alguns possam durar um pouco mais, mas chega ao fim. No ano passado eu tive um ano particularmente muito desafiador, porque eu fiz 2 cirurgias em 7 meses. Eu coloquei uma prótese no quadril e então, assim que eu fiz isso, eu comecei a ter uma dor na minha perna aqui e pensávamos que era o quadril, que ainda estava dando problemas. Acontece que era algo nas minhas costas que realmente estava causando o problema e talvez eu não tivesse que ter operado o quadril. Mas a questão é que por cerca de 10 meses eu tive muita dor, sabe?
Eu continuei fazendo tudo o que eu tinha que fazer. Sabe, quando você faz o que eu faço, você não pode simplesmente... Você não diz, desculpe, não posso ir. Você força e faz aquilo. E então, uma das coisas que eu realmente tive que enfrentar foi aquela mentira. E se você ficar assim para sempre? E eu ficava dizendo, eu declaro, como no livro de Joel, eu ficava dizendo, isto vai chegar ao fim. Isso vai acabar bem. Isso vai chegar ao fim. Eu quero te encorajar a fazer a mesma coisa em sua vida. Então eu quero começar esta manhã, na verdade eu comecei com isso ontem à noite, mas eu quero fazê-lo novamente. Eu quero ir para quando Davi lutou com Golias. E eu quero te mostrar a atitude que ele teve. Então vamos dar uma olhada em 1 Samuel 17, 42, 48. Quando o gigante filisteu olhou em volta e ele viu a Davi, ele o ridicularizou e o depreciou porque ele era apenas um jovem com uma aparência avermelhada. Eu preciso descobrir o que é isso porque eu não sei bem o que é, sabe? E ele era um jovem bonito. E o gigante filisteu disse a Davi, eu sou um cão para que você venha até mim com um cajado de pastor? E o filisteu amaldiçoa Davi por seus deuses, o que era inútil porque seus deuses não eram nada. O gigante estava falando com Davi, mas Davi não ficou parado recebendo. Então Davi disse ao gigante filisteu, e quer saber, às vezes precisamos falar com o diabo. Jesus falou com o diabo. E na verdade o título desta mensagem completa que eu não vou pregar nesta manhã você não pode derrotar Golias com a boca fechada. Nós temos que abrir a boca e falar de volta com o diabo. Então, Davi disse ao gigante filisteu, você vem até mim com espada e lança e paus, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Ele estava realmente mostrando para ele que, você acha que você está vindo contra mim? Você acha que está vindo contra os exércitos de Israel? Mas, na verdade, você está vindo contra Deus. E é a mesma coisa na sua vida. Você é filho de Deus, quando o inimigo vem contra você, na verdade, está vindo contra o próprio Deus. E Deus não vai aturar isso para sempre. Amém? Você vem até mim com espada, com lança e paus, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Neste dia, o Senhor vai entregá-lo a mim. Eu vou derrubá-lo, eu cortarei a sua cabeça. E darei seu cadáver e os cadáveres dos exércitos dos filisteus neste dia, as aves do céu e as bestas feras da terra, para que toda a terra saiba que existe um Deus em Israel. E que todo este ajuntamento possa saber que o Senhor não salva com a espada ou com a lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vai entregar você para mim. Quando o filisteu se levantou e se apresentou para encontrar-se com Davi, eu amo isso, uma grande mensagem está aqui para você, sabe? Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha. Eu disse ontem à noite, muitas vezes pensamos nos nossos problemas até a morte. É como se olhássemos o gigante, quanto mais nós olhamos para ele, quanto mais nós falamos dele, maior ele vai ficando, sabe? Eu amo o que Davi fez. Ele tinha uma fé e ele não queria pensar no gigante por tanto tempo para que ele não ficasse maior do que a sua fé. Então ele correu rapidamente em direção à linha de batalha. E talvez haja algo que você precisa fazer na sua vida. E você está pensando sobre isso por muito tempo. E talvez a coisa que você precisa fazer é apenas ir e fazer o que você acredita que Deus lhe pediu para fazer. Bem, se eu estiver errado, bem, às vezes a única maneira de você descobrir se você está certo é arriscando a estar errado. Você me ouviu? Tudo bem. Então eu quero falar com você nesta manhã um pouco, e eu vou meio que fazer a mesma coisa na segunda parte do ensino, no segundo culto, se você quiser ficar e ouvir também. Mas eu quero falar com você sobre a sua autoridade como um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho escutado um homem, sabe, que na verdade está morto há 40 anos. O nome dele é Martin Lloyd Jones.
E seu exemplo me dá muito encorajamento, e com esperança eu oro para que, muito tempo depois de eu não estar mais aqui, as pessoas ainda possam estar ouvindo as minhas mensagens e talvez assistindo ao meu programa de TV e lendo alguns desses livros que eu escrevi, porque as pessoas envelhecem, mas a palavra de Deus nunca envelhece. Nunca envelhece. E então, ele era evangélico, ele era um professor forte, sólido da Bíblia, sabe? E ele disse algo que eu achei muito interessante, eu notei em sua biblioteca de conteúdos que ele tem tantas e tantas mensagens sobre guerra espiritual e sobre derrotar o diabo. E ele tem, eu não sei, talvez cerca de 500 mensagens diferentes apenas de Efésios. E ele disse algo, eu quero que você receba isso hoje. Ele disse que um dos maiores erros, agora ele disse isso há 40 anos, então é muito pior hoje. Ele disse que um dos maiores erros que a igreja evangélica comete é que nós não falamos o bastante a respeito do diabo, das suas mentiras, seus esquemas, seus truques, e nós precisamos informar as pessoas que elas têm um inimigo, e elas precisam saber como vigiá-lo e como vir contra ele, e elas precisam saber quem elas são em Cristo. Agora, sabe, honestamente, muitas pessoas não gostam muito de falar sobre o diabo. Muitas pessoas realmente não gostam de ouvir mensagens sobre o diabo e o poder demoníaco. E eu ouço as pessoas dizerem às vezes, e eu acho isso interessante, eu entendo, eu acredito. Elas dizem, prefiro falar sobre a luz, e se você se concentrar na luz, então a luz vai dissipar as trevas. Bem, eu concordo com isso, mas eu ainda acredito que precisamos ser informados. Nós precisamos saber que nós temos um inimigo, o diabo, Satanás, Lúcifer. Ele é chamado por muitos nomes diferentes, e ele nos odeia, ele odeia a Deus, e ele fez e continuará fazendo tudo aquilo que ele puder fazer para te impedir de fazer qualquer tipo de progresso em sua vida. Então, nesta manhã, quero falar com você sobre o diabo, porque eu fui à igreja por anos e anos e anos. Eu nunca ouvi uma única mensagem sobre o diabo. Eu ouvi muita doutrina boa, uma doutrina sólida. Eu ia à igreja, que me ensinou muito sobre a salvação pela graça e não pelas obras, sabe? Mas eu achava que o diabo era apenas como, eu não sei, algum personagem que saía do Halloween de pijamas vermelho e tinha uma cauda longa e um tridente. Eu realmente não entendia que eu tinha um gigante pessoal que estava me seguindo o tempo todo, me contando mentiras e tentando derrotar-me. Então eu acho que nós precisamos ser um pouco melhores no que a Bíblia chama de vigiar e orar. Vigiar e orar. Isso não significa necessariamente vigiar o que todo mundo está fazendo e orar para que melhore, sabe? Significa realmente prestar atenção às coisas que estão acontecendo em sua vida e saber qual é a verdadeira fonte de onde elas estão vindo e entender quem você é em Cristo e falar de volta para o diabo e deixá-lo saber que ele não vai governar a sua vida e que ele não vai ganhar. Vamos lá, dê um glória a Deus. Quando eu ouvi aquelas primeiras mensagens, há 40 anos atrás, de que como crente em Cristo eu tinha realmente autoridade e que eu não precisava apenas me sentar e aturar o que estava acontecendo na minha vida, foi uma mudança de vida para mim. Então o que eu quero fazer nesta manhã, no tempo que eu tenho aqui, e continuar com isso no segundo culto à tarde, eu só quero te ajudar a receber uma renovação, ou talvez para alguns de vocês uma nova atitude sobre você mesmo. Você é a cabeça e não cauda. Está em cima e não embaixo. A Bíblia diz que você pode emprestar e nunca pedir emprestado. Que tal isso? Quem mais acredita em Deus por isso? Todos nós assumimos que temos que cobrar e fazer pagamentos e apenas, sabe, viver de salário em salário. Existem tantas promessas na palavra de Deus.
E ouça o que eu vou dizer. Elas realmente não vão acontecer automaticamente em sua vida. Porque você recebeu a Cristo como seu Salvador e você vai à igreja todos os domingos de manhã. Nós precisamos não apenas crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador, mas nós precisamos crer que o que Ele prometeu na palavra não é apenas um sermão ou uma mensagem, não é só para todos os outros, é para mim. E eu vou ficar firme na palavra, crendo em Deus, que eu vou recebê-las na minha vida e que o inimigo não vai me empurrar para o lado e acabar vencendo. Às vezes, quando estamos passando por vários problemas, e pelo menos eu acho que é o que acontece comigo, eu tenho feito isso por um longo tempo, pregado essas coisas há muito tempo, e às vezes eu acho que se os problemas são de longa data e vem um logo após o outro, eu posso começar a me sentir um pouco fraca, um pouco frágil. Eu não sei se ainda posso fazer isso, sabe? Eu realmente não sei, sabe? Nossa, eu não sei sobre você, mas em momentos como esse eu gostaria de ter alguém como eu para pregar para mim a mensagem que eu estou pregando para você hoje. Eu gosto do que o pastor disse nesta manhã sobre ter a sua vida alinhada. Todos nós chegamos ao fundo do poço na vida. Às vezes isso coloca a nossa fé, a nossa vida fora de alinhamento e nós nos perdemos um pouco em algum lugar. E muito sobre estar na igreja regularmente ou ouvir a palavra é que isso nem sempre é sobre aprender algo novo que realmente você nunca ouviu. Toda vez que você vem à igreja, você não precisa ficar assim. Meu Deus! Nossa, esta foi a coisa mais incrível que eu já ouvi em toda a minha vida. É bom receber isso, mas muitas vezes nós só precisamos ouvir de novo. Porque esquecemos, nos perdemos em algum lugar e nós precisamos ouvir de novo. Eu sei que para mim, como ministra, às vezes quando eu estou pregando coisas que eu já preguei várias vezes e provavelmente para as pessoas que já ouviram isso várias e várias vezes, eu tenho que lembrar que precisamos escutar isso novamente, e de novo, e de novo, e de novo. Então, se eu te disser para abrir em uma escritura nesta manhã, e você abrir, e uau, você tem isso sublinhado? Isso não significa que você já sabe ou que está vivendo. Nós amamos colorir as nossas Bíblias. Nós realmente esperamos que as pessoas sentadas ao lado vejam o quanto a nossa Bíblia é colorida. Em amarelo, eu tenho rosa, eu tenho laranja, e sabe, eu sinto, quando eu chego a essas escrituras, é como se, uau, algumas delas são, uau, isso é nossa, uhul. Mas quer saber? Nós não sabemos nada disso, até que nós estejamos praticando e esteja funcionando em nossas vidas. Mateus 10. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade e poder. Você tem autoridade e você tem poder. Eu quero que você saia daqui hoje se sentindo mais forte. Talvez você entrou aqui de cabeça baixa, se sentindo como se fosse o fim de tudo. Você pode até sair com os mesmos problemas com os quais você veio, mas eu quero que você se sinta diferente sobre si mesmo. Eu quero que você diga, eu posso fazer isso. Pode não ser divertido, posso não gostar, mas Deus, Ele não vai me abandonar e eu não sei quanto tempo vai demorar, mas de acordo com a palavra eu já tenho a vitória. Tudo que eu vou fazer agora é apenas prosseguir. Lucas 10, 19. Eu amo esta escritura. Ouçam com atenção. Eu vos dei autoridade. Eu amo o que a Amplificada diz, a qual você agora possui. Vamos lá, você tem isso agora. Bem, eu não me sinto muito poderoso. Bem, você tem isso agora. E se o diabo souber que você sabe que você tem isso, se o diabo souber que você sabe que você tem isso, vamos lá, não importa o que nós temos, se nós não sabemos que nós temos. Então, você tem poder, você tem autoridade, e na verdade você tem mais poder e mais autoridade do que o seu inimigo. Não importa o tamanho dos gigantes em sua vida, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
Vamos lá. Você não pode ficar por aí pensando 200 vezes por dia. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Deus, eu preciso de uma vitória hoje. Eu não consigo fazer isso. Não se deixe pensar assim. Abra a boca e diga, eu posso fazer isso. Deus não vai permitir que isso continue mais tempo que eu possa suportar. Eu posso fazer isso. Fale com você mesmo e fale com o diabo. Você fala sozinho o tempo todo, você pode muito bem dizer algo que faça sentido. Você pode muito bem dizer algo que vai, eu estou fazendo sentido para você aqui hoje? Estar na igreja é tão bom. Eu pensei nesta manhã durante a adoração. Nossa, eu poderia ficar aqui apenas... Mas quer saber? Você tem que ir para casa. A gente entra aqui e se esquece de tudo por um tempo, mas eu não tenho uma mensagem nesta manhã para fazer seus problemas desaparecerem. Eu sinto muito, mas eu não tenho. Eu não tenho uma mensagem para fazer todos os meus problemas desaparecerem, mas eu tenho uma mensagem que é pregada várias vezes, de várias maneiras na Bíblia, que diz que Deus não permitirá vir sobre mim mais do que eu possa suportar, mas Ele sempre vai me prover uma saída. Bem, eu vou ver se consigo encontrar algo rápido aqui. Nossa, eu tenho essa coisa sublinhada, eu tenho sido... Eu estou ficando um pouco mais velha e, na verdade, eu escondo isso muito bem, mas... Sim, às vezes, quando eu estiver passando por muitas coisas, especialmente se for algo físico, sabe, eu vou começar a pensar, ou o diabo vai estar me dizendo, bem, você está ficando velha e você já fez isso por um longo tempo. E sabe, você está ficando velha. Velha. Você já fez 6 cirurgias? Vamos lá, talvez você só precise descansar bem. Ouça isso. Ali em Isaías 46, versículo 4, 3, em algum lugar. Você tem sido carregado por mim desde o nascimento. E foi carregado em meus braços desde o ventre. Mesmo na sua velhice, eu sou Ele. E mesmo na velhice avançada, eu vou carregá-lo. Eu te formei, eu vou carregá-lo. Tenha certeza de que eu vou carregá-lo e eu vou salvar você. Veja, você tem que ter muito cuidado ao dizer isso. Eu sou muito jovem, eu sou muito velho, é demais, é muito difícil. Você pode fazer e eu posso fazer qualquer coisa que Deus me der para fazer, porque Ele está conosco, nos dando habilidade para fazer. É fácil ficar todo animado quando tudo na sua vida está indo bem, sabe? Mas todos sabemos que nem tudo vai bem o tempo todo, não é mesmo? Agora nós temos autoridade, mas nós precisamos exercê-la. E ter autoridade sobre o diabo não significa que vamos sair por aí gritando com o diabo o tempo todo, sabe? Eu te repreendo, eu te resisto. Sabe, quando eu entrei no movimento cheio do Espírito Santo de Deus nos anos 70, havia muitos ensinamentos sobre a guerra espiritual e nós fomos ensinados a lidar com o diabo. Eu fiquei muito boa em eu te repreendo, eu te resisto. E quer saber? Eu repreendi até que meu repreendedor desgastou e eu ainda tinha alguns dos mesmos problemas na minha vida. Agora quero que ouça o que eu vou te dizer, porque você não vai gostar, mas é verdade. Resistir o diabo, repreender o diabo, assumir autoridade sobre o diabo, nem sempre significa que você vai ter alguma forma poderosa de Deus para que o seu problema vá embora. Sabia que você não ia gostar. Porque na maioria das vezes nós não estamos resistindo ao diabo, estamos resistindo ao problema.
não importa se a gente tiver que ficar aqui mais um tempo. Bem, eu sou filho de Deus, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou aturar isso mais. Deus colocou isso no meu coração há vários anos e eu vou oferecer para você gratuitamente, se você quiser. E se não quiser, você não precisa aceitar, mas isso é o que Ele colocou no meu coração. Resistir ao diabo não significa que você se livre dos seus problemas, significa que você resiste a agir como o diabo enquanto você tem o problema. Eu mencionei nesta manhã que houve um homem, o qual eu estava assistindo online, que na verdade já é falecido há 40 anos, um grande, poderoso pastor e professor bíblico chamado Martin Lloyd-Jones. E uma das coisas que ele fez foi me encorajar, e 40 anos depois que ele se foi, eu ainda aprendo muito com ele. E através dele, eu fui motivada com a certeza de que, mesmo depois da minha partida, meu trabalho não será desperdiçado. As pessoas poderão ler os meus livros, ouvir minhas mensagens e... Então, provavelmente eles tentarão manter meus programas na televisão e é óbvio que tudo vai ser diferente. Eu não estarei mais aqui, as pessoas nem sequer usaram esse tipo de roupa que eu uso, como essa aqui, por exemplo. Mas ele disse algo que realmente me impressionou. Primeiramente, ele é evangélico e ele realmente pastoreou na Inglaterra por um longo tempo. E ele disse: o maior déficit da igreja evangélica atual realmente tem sido a falta de ensino sobre o diabo. Eu acho isso interessante. E eu fui à igreja por não sei quantos anos, eu fui crente, e eu nunca ouvi uma mensagem sobre o diabo. Nunca ouvi uma mensagem sobre como ele mente, como ele nos ataca. E isso é uma pena. Sabe, talvez falar sobre o diabo não pareça a coisa mais empolgante do mundo, mas as pessoas perecem por falta de conhecimento. Sabe, muitas vezes você pode estar lutando com o que acha que é seu inimigo e realmente esse não é seu inimigo. Não é. Por exemplo, você sabe que uma das maneiras pelas quais Satanás nos ataca é através de pessoas que realmente nos amam. Elas realmente te amam, elas nos amam. Elas não percebem que talvez estejam sendo usadas pelo inimigo, não é algo que estão fazendo de propósito. Mas o inimigo pode realmente vir através de pessoas que realmente se importam conosco. E isso realmente aconteceu entre Jesus e Pedro. Quando Jesus estava lhe dizendo que estava na hora de ir para Jerusalém e que ele iria sofrer lá em Jerusalém. E Pedro disse: "Oh, não, Senhor, isso nunca deve acontecer com você." Na verdade, diz que Pedro repreendeu Jesus. Não sei o quão idiota você tem que ser para repreender Jesus, mas, obviamente, bem alto na balança, sabe? E então, e por que Pedro fez isso? Ele estava realmente preocupado com Jesus por não querer que ele sofresse? Ou ele já tinha percebido que desde que ele fizesse parte do grupo, que se Jesus sofresse, provavelmente ele iria sofrer também, um pouco, sabe? Muitas vezes as pessoas nos machucam e nem percebem que estão machucando porque estão realmente apenas tentando cuidar de si mesmas. Ou estão tentando fazer com que você faça o que elas querem. Sabe, quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, eu era desconhecida, a mais impopular, especialmente na denominação na qual eu estava na época. E as pessoas pensaram que eu tinha enlouquecido. Para ser sincera, eu perdi a maioria dos meus amigos, eu fui rejeitada pela família, eu fui convidada a deixar a minha igreja. Foi uma época muito difícil e todas essas pessoas começaram a dizer: "Olha, nós amamos você." Queremos que você saiba que amamos você. E honestamente, elas realmente achavam que eu estava completamente equivocada, estava cometendo o maior erro da minha vida, mas era o inimigo tentando usá-las
E sabe, se há alguém de quem nós queremos aprovação, são as pessoas com quem nos preocupamos. Sabe, se alguém com quem você não se importa vier e desaprovar você, é fácil você não ouvir esta pessoa, mas quando é alguém com quem você se importa e deseja sua aprovação, então é essa pessoa que o inimigo vai tentar usar. E aí fica mais difícil. Bem, sabe, Jesus, ele sabia a fonte de seus problemas muito melhor do que nós às vezes sabemos. Ele foi mais rápido em entender as coisas do que nós. E ele imediatamente se virou para Pedro, ele disse: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma ofensa, um obstáculo e você está no meu caminho." Em Mateus 16, e o que Jesus estava dizendo? Você está sendo usado pelo diabo para tentar impedir-me de fazer a vontade de Deus. Para trás de mim. Agora, eu não recomendo que você olhe para os seus amigos, cara a cara, e diga: "Para trás de mim, Satanás." Isso pode não dar muito certo, mas o princípio é o mesmo. Que nós realmente precisamos ouvir de Deus, e isso não significa que você nunca ouve as pessoas. Há poder no conselho divino, mas quando tudo se resume a isto, você tem que seguir o seu coração, porque se não fizer, sempre se perguntará o que teria acontecido se tivesse feito o que sentiu que era o que Deus queria que fizesse. Então, nós não lutamos contra carne e sangue. Sua luta pode não ser com quem você acha que é. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e a maldade em lugares altos. Isso não parece um assunto muito agradável, mas existem espíritos malignos que estão em toda parte. Você não pode vê-los. Eles habitam numa atmosfera entre aqui e o céu e farão tudo e qualquer coisa. Agora escute-me, eles farão qualquer coisa e tudo que eles puderem fazer para roubar a sua alegria, deixar você infeliz e impedi-lo de saber quem você verdadeiramente é em Cristo. E impedi-lo, ouça-me, impedi-lo de cumprir o seu destino. Uma das ferramentas número 1, se não a ferramenta número 1, que Satanás usa contra as pessoas é o medo. Sentimentos de medo. Satanás sempre nos oferece o oposto do que Deus realmente quer que tenhamos. E Deus quer que tenhamos fé. Nós recebemos tudo que nós recebemos pela fé em Deus, mas na verdade recebemos do diabo pelo medo. Então a única maneira de superar o medo é pela fé. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. E a Bíblia amplificada diz: um espírito de autocontrole. Eu amo isso. Agora, apenas uma pequena lição. Eu não pretendia que isso fizesse parte da mensagem, mas vamos continuar com o espírito hoje. O medo é um sentimento, é um espírito que cria sentimentos. E são sentimentos de que algo ruim vai acontecer. Você pode ficar balançando, você pode tremer, você pode ter pensamentos loucos, estúpidos, e sabe, durante anos eu continuei tentando ensinar as pessoas a não temer, até que Deus finalmente me enviou uma mensagem que me ajudou muito, sabe? Assim como ajudou também muitas outras pessoas. E Deus não quer que tenhamos medo. Em vários lugares da Bíblia está escrito: não temas. Não contei, mas ouvi dizer que são 365, um para cada dia do ano. Quando a Bíblia diz não temas, não significa que você nunca sentirá medo. O que significa é, quando você sentir medo, não corra, permaneça firme e siga em frente. Coragem, na verdade, é você avançar na presença do medo. Eu estava com tanto medo quando no início comecei a sair para fazer o que
eu estou fazendo. Eu estava com tanto medo quando Deus me disse para deixar meu emprego, confiar nele e começar a me preparar para o ministério. Eu estava acostumada a cuidar de mim mesma. Eu não queria ser tão dependente de mais ninguém. Mas agora eu olho para trás e eu penso, o que eu teria perdido se eu não tivesse me dado a chance de estar certo ou não? Ter me dado a chance de tentar ouvir de Deus. Agora, eu não estou sugerindo que alguém aqui seja tolo e faça coisas bobas, ou que você não tenha sabedoria e prudência, mas eu estou te sugerindo fortemente hoje que você não deixe o medo governar sua vida. E que você esteja, agora ouça, esteja, se for necessário, realmente disposto a estar errado, para descobrir que você pode estar certo. Vamos lá? Eu acho que talvez eu queira dizer isso novamente. Esteja disposto a estar errado, apenas para descobrir que você pode estar certo. Eu não sei como Joel se sentiu quando ele decidiu comprar esse prédio e fazer disso uma igreja. Quem teria coragem de pensar que poderia encher esse lugar tão grande? E sabe, só de pensar nisso eu já me assusto, então nem consigo imaginar como ele estava assustado. E pode ter havido muitas pessoas que disseram, essa não é uma decisão sábia, não é uma boa coisa a se fazer, mas ele foi corajoso bastante. Vamos lá. Eu quero lhe dizer uma coisa. Ser um bom líder, vou dizer isso de maneira bem clara, é preciso muita coragem. É preciso muita coragem. E eu respeito as pessoas que vão avante, tentam. Na verdade, prefiro tentar e falhar do que viver minha vida em uma pequena zona de segurança, onde tenho certeza de que nunca cometerei um erro e nunca parecerei mal para ninguém. Então lembre-se de que toda vez que você tentar ter algum progresso em sua vida, o diabo tentará encontrar uma razão para amedrontar você. E o medo vai transbordar em você. Bem, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Eu amo o que Paulo disse em Gálatas 1:10. Se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós queremos ser bem-quistos. Mas se a popularidade com as pessoas é o seu objetivo número 1, você pode esquecer de fazer a vontade de Deus em sua vida, porque isso simplesmente não acontecerá. E eu acho que talvez Deus esteja me levando nesta direção por um breve momento, porque tem algumas pessoas aqui hoje que elas estão à beira de dar um passo que as levará a uma vida tão incrível. Uma vida incrível, a um capítulo novo e maravilhoso da sua vida. E o diabo está se esforçando tanto para convencê-lo a desistir. E não se surpreenda se ele estiver usando pessoas que amam você e que você realmente precisa que elas estejam lá por você. Não viva a sua vida com medo. Faça com medo. Eu conto uma história, eu não sei se é algo que você já tem ouvido, mas eu farei isso rápido. Por anos eu acreditei em Deus por uma oportunidade de pregar no casamento ou fazer um pequeno estudo bíblico para 2 pessoas ou mais. E é claro, eu queria algo grande, eu tinha uma grande visão e durante anos eu fiz coisas pequenas, coisas pequenas, coisas pequenas. Quantos sabem que quando acreditamos em algo grande, o pequeno não nos impressiona? Amém? Mas não podemos desprezar os pequenos começos. É aí que sua fidelidade é testada. Para encurtar a história, finalmente consegui 2 bons compromissos. Um estava no Colorado e o outro em Jacksonville, Flórida. Bem,
Aquele em Colorado, não me recordo os detalhes, então, Dave, já peço desculpas com antecedência se não estiver certa, porque eu sei que você vai me corrigir quando formos embora. Mas havia outro orador muito conhecido que iria falar antes de mim e, por isso, me senti muito bem, porque pensei, tem uma multidão garantida, sabe? Todo mundo o conhece, gosta dele, então se o povo não estiver ali por minha causa, pelo menos estarão no prédio. Bem, algo aconteceu e ele teve que cancelar e só sobrou eu, que ninguém conhecia. Não me lembro de todos os detalhes, mas eu sei que quando eu saí de lá, só queria enfiar minha cabeça no buraco e me esconder, sabe? Então aquilo não me deu muita confiança para o próximo evento no qual eu estaria. Então quando cheguei naquele lugar, eu estava com tanto medo. E eu me lembro que havia 900 pessoas presentes ali, foi uma conferência de mulheres em Jacksonville, Flórida, e a única razão pela qual eu fui convidada foi porque uma palestrante havia cancelado e alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém que me conhecia. E então, na verdade, eu estava lá no final da lista para ser escolhida entre todos os convidados. E então, meu Deus, eu me ajoelhei, eu orei tanto, sabe? Eu orei. E a noite de abertura foi, acho que sexta-noite, depois sábado, e os oradores estavam sentados na primeira fila e todos ali eram ilustres e conhecidos por todo mundo. E no final da fila, a Joyce. Todo mundo tinha um título. Bispo isso, reverendo aquilo, doutor isso, pastor assim assado e Joyce. De Fenton. De quem ninguém nunca ouviu falar. Então, eu tinha uma grande visão de vender mensagens gravadas e não se tratava apenas de ganhar dinheiro. Eu senti Deus me dizendo, você vai a vários lugares e terá um grande... Naquela época era fita cassete, Ministério de Ensino em fitas. Bem, o que é interessante agora é que nós estamos na televisão em 2/3 do mundo e em 93 idiomas e todas essas mensagens são produzidas de forma digital. Então, sim, acaba não sendo uma fita como uma fita antiga, mas tudo é gravado de forma digital. E assim, nós sempre levávamos muitos recursos conosco, em todos os lugares levávamos todos os CDs. Acho que ainda não tínhamos escrito nenhum livro, mas trazíamos todos os CDs e então Dave subia tudo e carregava e montava e vendia e depois desmontava e éramos uma equipe, tanto na época. Éramos eu, o Dave e um líder de louvor que tocava violão, piano e bateria eletrônica com o pé. Ainda outro dia eu assisti nosso programa de TV de número 4, que foi ao ar há 24 anos atrás. Eles não conseguiram encontrar o número 1 e eles me deram o que conseguiram achar. E, gente, era tão patético. Quero dizer, se você tivesse visto... Meu pai, que horror. E eu só pude assistir um pouquinho e pensei, eu não posso acreditar que eu parecia tão mal desse jeito. E, porque sabe, as gravações da época, elas simplesmente não eram tão claras. E então, naquela noite, sexta-noite, eles disseram, gostaríamos que os palestrantes, eu não era o orador principal, eu estava ensinando em workshop, gostaríamos que os professores de workshop se levantassem por 3 a 4 minutos e dissessem às pessoas o que vocês ensinarão. Bem, eu estava com tanto medo, eu estou lhes dizendo a verdade. Quando me levantei para dizer às pessoas o que eu ensinaria, eu não estou mentindo. Eu fiquei com tanto medo que quando eu abri a minha boca, a única coisa que saiu foi um pequeno chiado. Eu tinha que fazer uma escolha. Talvez alguns de vocês estejam no lugar onde tenho que fazer uma escolha. Eu poderia voltar correndo para Fenton com o diabo gritando nos meus ouvidos. Quem você pensa que é? O que está fazendo aqui? Você vai fazer papel de boba. Arrume suas coisas e vá para casa. Você se lembra do que aconteceu em Colorado? Vai ser muito pior aqui. Ou então eu poderia cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma vez.
Vamos lá? Alguém está recebendo uma palavra hoje? Talvez você tenha tido alguns fracassos, mas você precisa ir um pouquinho mais fundo, pois não consegue tirar isso do seu coração. Talvez você precise cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma vez. Bem, eu falei sobre a minha palestra, me lembro de que eu estava ensinando Gálatas 3, de 1 a 3, falando que não poderíamos ser aperfeiçoados pelas obras da carne, que realmente só Deus poderia nos mudar ao caminharmos em comunhão com Ele. Eu ensinei um pouco e as pessoas foram apressadamente para um lugar onde só podiam ficar de pé, uma pequena sala, para onde foram 400 pessoas, e elas compraram todas as fitas cassete e teriam levado até a toalha da mesa se o David estivesse vendendo. Então fui para casa com a minha vitória. Isto me deu um pouco mais de coragem para a próxima vez. Não pense que alguém chegue a um lugar e seja bem-sucedido sem ter que enfrentar o medo. Eu não estou tentando falar pelo Joel ou pela família Austin, mas eu posso garantir a você que houveram muitas vezes em que eles tiveram que enfrentar o medo e dizer: eu escolho, eu estou disposto a correr o risco de estar errado, a fim de descobrir se estou certo. Vamos lá, louve a Deus. Você faz parte do exército de Deus. Literalmente somos soldados no exército de Deus. E honestamente, se o diabo não está incomodando você, você está em pior condição do que se ele estivesse. Porque se ele não está te incomodando, significa que você não está incomodando a ele. Vamos. Você também pode esperar ter que combater o bom combate da fé, às vezes. O que significa tudo o que você diz que acredita será testado. Em algum momento e de alguma forma. Mas, felizmente, nós temos armas, nós temos a armadura, a palavra, o nome e o sangue, todas são nossas armas, e são coisas que podemos usar quando você estiver com problemas e tudo que puder dizer é Jesus. Isto é poderoso. Lembre-se do poder que está no sangue. Lembre-se de voltar à antiga aliança, quando o anjo da morte iria passar no Egito e Deus mandou que o seu povo matasse o cordeiro e colocasse o sangue no topo e nas laterais das portas e que eles entrassem e pegassem o cordeiro e o comessem, fechados em suas casas, e o anjo da morte passaria e não tocaria neles. Nós precisamos voltar a algumas das coisas que deixamos de lado e lembrar que há poder na palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui agora é poderoso, está penetrando além do seu cérebro e entrando no seu espírito. E ao meditar sobre isso, essas são coisas que te salvarão quando você estiver travando essas batalhas nas noites de tormenta da vida. Deus nos deu a oportunidade de renovar as nossas mentes. E eu vou falar por um minuto sobre a verdade. O mundo diz que não há uma verdade absoluta, que tudo é apenas relativo ao que está acontecendo, e que pode ser verdade para mim, pode não ser para você. E com licença, eu não quero parecer rude, mas isso é muito idiota. Quero dizer, como algo pode ser verdade se continuar mudando o tempo todo? E então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu posso até não entender tudo o que está acontecendo, eu posso não entender porque Deus faz algumas coisas da maneira que Ele as faz, mas essa é a verdade. E a única maneira de sabermos quando o diabo está mentindo para nós é se nós dedicarmos um tempo para aprender a verdade e tomar uma decisão. Se você não tomar essa decisão, faça isso hoje. Isto supera todo o resto. Meus queridos, nós temos que voltar à palavra. Pecado ainda é pecado.
Deus não mudou de ideia porque nós somos mais modernos agora? Ele nunca muda. Sua verdade nunca muda. Deuteronômio 28, 7 a 14. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diferentes. Vamos lá, o diabo pode estar te perseguindo agora, mas se você permanecer firme e continuar acreditando em Deus, poderá dizer-lhe agora mesmo: você vem contra mim por um caminho, mas chegará o dia em que você fugirá de mim por 7 caminhos diferentes. O Senhor ordenará a bênção sobre todos os seus celeiros, em tudo o que você empreender, e Ele o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, deu a você. O Senhor estabelecerá você como um povo santo e separado para Ele, assim como Ele jurou a você. Meu Deus, eu gostaria que não existisse se. Sabe, na Bíblia nós vemos muito as palavras se e mas. E na verdade, às vezes são as palavras mais importantes do que o resto do que estamos lendo. Se você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar, isto é, viver sua vida todos os dias nos seus caminhos. Agora, esse povo, quando cometia erros, tinha que fazer sacrifícios para compensar esses erros. Mas as boas notícias: Jesus é o único e perfeito sacrifício oferecido para sempre. E quando nós cometemos erros, tudo que Deus quer que nós façamos é reconhecer, nos arrepender e não querer cometê-lo novamente, porque Ele já cuidou de tudo mais. Você não é perfeito, eu não sou perfeita, nós vamos cometer erros e aqui está uma boa notícia. Muitas vezes o que as pessoas sacrificam quando cometem erros é a alegria delas. Se você sente que cometeu um erro e se equivocou, então não tem mais como desfrutar sua vida e nós entramos nesta punição auto-infligitiva. Acreditamos que nossos pecados são perdoados, mas ainda queremos carregar o fardo da culpa. Achamos que precisamos nos sentir mal por pelo menos um tempo para compensar o que fizemos de errado. Eu concordo que devemos lamentar nossos pecados, que há um tempo de arrependimento e lamento, mas se você quer enlouquecer o diabo, quando você pecar, quando realmente errar e ele aparecer tentando dizer a você, mesmo que sinta muito e tenha se arrependido, você não tem o direito de desfrutar sua vida, é quando você precisa dizer: você é um mentiroso e eu vou desfrutar a minha vida, porque foi para eu ser perdoada que Jesus morreu. Quer saber? O diabo não quer suas coisas, ele quer sua alegria. Ele não se importa com a sua conta bancária, seu trabalho elegante. Ele afastará as coisas de você, esperando que sua alegria esteja conectada a elas e que se você as perder, perderá a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Vou lhe dizer algo. Eu disse a alguém recentemente: sabe o quê? Preciso rir mais. Eu costumava rir mais do que agora. O riso deixa o diabo louco. Ele não quer que desfrutemos nossas vidas. Verso 10, para que todos os povos da terra vejam que você é chamado pelo nome do Senhor e eles terão medo de você. O Senhor lhes dará grande prosperidade no fruto do seu ventre e na reprodução dos seus animais e na produção da sua terra, na terra que o Senhor, seu Deus, jurou a seus pais que daria a vocês. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro nos céus para chover em sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. E eu amo isso. E você emprestará a muitas nações, mas você nunca precisará pedir emprestado. Eu quero desafiá-lo a acreditar em algo que começa hoje, se você nunca fez isso antes. Acredite que você pode se livrar completamente das suas dívidas e que pode viver e nunca precisar pedir dinheiro emprestado. Que tal isso? Eu acho que vou te dizer isso porque acho que é importante. Isso diz muito sobre Deus e sua palavra. E eu aprendi a confessar a palavra há 40 anos atrás. Antes que eu ouvisse alguém ensinar sobre isso, Deus me ensinou sobre isso.
E uma das coisas que eu dizia todos os dias, e eu ainda continuo dizendo todos os dias, eu sou a cabeça e não a cauda, eu estou por cima e não embaixo, e eu empresto a muitas nações, mas nunca preciso pedir emprestado. E isso era apenas uma confissão para mim, mas esse é o poder da palavra. Eu não sei explicar isso para você, mas o nosso ministério, pela graça e misericórdia de Deus e a boa administração da parte do meu marido, nós nunca pedimos nenhum dinheiro emprestado. Nunca. Agora, não estou dizendo que é errado fazer isso. Deus trabalha de forma diferente com cada um. O único parcelamento que nós já fizemos foi para comprar uma copiadora usada de uma igreja batista por $500 e fizemos 10 parcelas de $50 para pagar, e isso foi sem juros. E para as demais coisas, Dave economizava o dinheiro para poder pagar e daí ele comprava. Agora eu, no lugar dele, teria dito: eu quero agora, eu vou pegar o dinheiro emprestado e pagar depois, mas ele tinha mais sabedoria do que eu, e até o prédio que temos agora ele construía até ficarmos sem dinheiro, e então nós esperávamos, construíamos um pouco mais. Por isso eu estou lhe dizendo que as promessas de Deus são possíveis, nós podemos vê-las realizadas em nossas vidas, mas nós temos que acreditar em cada uma delas. Quantos de vocês acreditam agora que um dia poderá pagar em dinheiro seu carro novo? Tudo bem. O Senhor fará que você seja cabeça e não cauda? Você estará acima e não embaixo? Se ouvir e prestar atenção aos mandamentos do Senhor seu Deus, os quais eu te ordeno hoje. Não se desvie deles nem para a direita ou para a esquerda, nem vão após outros deuses. Agora veja, esta é a verdade. E se isso estava funcionando para eles, vivendo sob a lei, e se é o que Deus lhes prometeu sob a lei, quero lhe perguntar hoje, que tipo de vida você acha que deveríamos estar vivendo sobre a graça? Hoje muitas pessoas dizem: o dízimo está sob a lei, não devemos dizimar, isso é lá da lei. Eu ficava sem saber o que dizer para essas pessoas, porque eu não tinha uma ótima resposta, mas Deus me deu uma. Se eles podiam dizimar sob a lei, o que deveríamos estar fazendo pela graça? Tudo o que temos pertence a Deus e não devemos colocar limites no que nós damos. Não se preocupe, não pediremos a oferta de novo. Acalme-se. Em Efésios, Paulo disse às pessoas que um dos itens da sua armadura era o cinto da verdade. Mas ele disse: ajuste o cinto da verdade. Eu gosto disso, significa que quando você está numa batalha, talvez você a tenha sublinhado em sua Bíblia, mas você terá que apertar esse cinto da verdade e você terá que segurá-lo como nunca antes, porque talvez nada em suas circunstâncias pareça estar funcionando como deveria. Tem alguém passando por algo assim agora em sua vida? Uau! Quantos de vocês têm um gigante te seguindo? Ok. Tudo bem. Eu tenho algo específico no meu coração que eu quero compartilhar, então eu vou pular um pouco aqui e não deixar de falar sobre isso. Para ser sincera com você, realmente acontecem muitas coisas na vida que eu realmente não entendo. Sabe, muitas coisas ruins que acontecem com pessoas realmente muito boas. E eu realmente não entendo isso. Não parece certo, não parece justo. E eu me vi no fim da semana passada pensando particularmente em algumas das pessoas realmente dedicadas e comprometidas e grandes pessoas que eu conheci.
e que estão no ministério, que dedicam as suas vidas a ensinar e a pregar, a viajar e serem missionárias, fazendo tudo o que elas podem fazer, passando a vida ajudando outras pessoas. E parece que essas pessoas vão acabar em uma verdadeira vitória. E acho que todos nós merecemos isso, obviamente. Eu não estou tentando destacar pessoas no ministério, mas quando você dedica a sua vida a fazer o que é preciso, quando está no ministério servindo outras pessoas, se você não está no ministério, você não tem nenhuma ideia do que é preciso. E é por isso que eu fico tão irritada quando pessoas tentam julgar e criticar aquelas que estão no ministério, quando não têm sequer uma ideia sobre essas pessoas, ou o que é preciso, ou os sacrifícios que fazem para fazer o que elas estão fazendo. E para mim, esta é a coisa mais desprezível que qualquer crente pode fazer. E então eu odeio isso, porque eu sei muito bem o quanto você trabalha. E nós não somos perfeitos, não fazemos tudo certo, mas as pessoas deveriam respeitar os seus líderes espirituais e deveriam orar por eles e serem por eles e não contra eles. Então, sabe, eu estava apenas pensando em algumas coisas. Eu tive alguns anos difíceis, um acontecimento após o outro, 2 cirurgias no quadril, uma cirurgia nas costas. Então você acha que acabou e vai direto para outra coisa, você meio que fica... É sério? Quero dizer, se para tudo que for fazer, preciso lutar contra algo todos os dias da minha vida para poder fazê-lo? E veja, eu acredito em ser honesta com Deus. Eu acho que devemos ir além de sermos honestos. Davi nunca. Ele não era tímido em dizer a Deus exatamente como se sentia, sabe? E na batalha ele se voltava e dizia: a minha fé está em ti, mas eu simplesmente não entendo, parece não estar certo, Senhor. E assim eu estava pensando em um certo homem de Deus que eu conheço e sei que levou milhões e milhões de pessoas ao Senhor. E ele travou uma batalha contra o câncer. E sabe, eu pensei, sério? É dessa forma que deve terminar? O servo de Deus, antes de tudo, Deus não nos deve nada, porque trabalhamos para Ele. Isso é algo que todas as pessoas no ministério têm que ter em mente. Deus não nos deve absolutamente nada. Nós temos o privilégio de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E cada um de nós somos privilegiados por fazer o que fomos chamados a fazer. E acho que o verdadeiro teste da vida, às vezes acontece quando você ministra algo a uma outra pessoa durante a sua vida e aquilo simplesmente não parece estar funcionando para você. Catherine Kuhlman com um ministério de cura inacreditável e ela morreu com o coração dilatado. Tem algumas coisas que nós simplesmente não vamos entender nunca. Mas tem algumas escrituras que eu quero que examinemos esta manhã e acho que isso vai te abençoar e você tirará uma boa lição disso, ambos em Romanos 8. O primeiro é Romanos 8, 35 ao 37. Romanos capítulo 8, do 35 ao 37. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas exatamente como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias e somos considerados ovelhas para o matadouro. Pensemos nisso por um minuto. Ele diz, olha, estamos passando por coisas, com várias pessoas vindo, que nós, as pessoas que dizem quão grande é Deus e que nós temos a vitória em nossas vidas. E, no entanto, em nossas circunstâncias, parece que somos como ovelhas sendo levadas ao matadouro. Sim, mas no meio de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Através de Cristo que nos ama. Nós não somos mais que vencedores porque nós nunca teremos que lidar com nada.
Nós somos mais que vencedores quando lutamos da maneira certa, fazendo o certo. Uma das coisas que precisamos orar mais do que apenas orar para que nossos problemas desapareçam é: Deus, por favor, ajuda-me a lidar com isso direito. Ajuda-me a permanecer forte. Ajuda-me a não culpar o Senhor. Ajuda-me a não questionar o Senhor. Eu não sei quantos de vocês conhecem Charles Niemann, mas ele é um homem maravilhoso e tem uma igreja lá no Texas, certo? Num lugar chamado El Paso, Texas, sim. Já estive lá algumas vezes, mas não sei na metade do tempo onde estou, então. E sua linda esposa morreu de câncer há alguns anos atrás e ele me disse algo que realmente impactou-me. Ele disse duas coisas que eu disse a Deus. Ele disse: número 1, nunca vou perguntar o porquê. Isso é demais. Eu nunca vou perguntar o porquê. E Deus, minha oração é: ajuda-me a fazer isso direito. Isto significou tanto para mim. Ajuda-me a fazer isso direito. Ajuda-me a ser o mesmo na frente da minha congregação. Ajuda-me a dizer a mesma coisa sobre você, Deus, na frente das pessoas, como eu teria dito se ela tivesse tido um milagre e eu não precisasse passar por isso. Quantos estão comigo hoje? Não vamos orar apenas para nos livrar do nosso problema. Vamos orar para que quando tivermos um problema, possamos fazer o que é certo. Ajuda-me, Deus, a fazer isso direito. Então, se você olhar para as duas escrituras, uma delas está em Romanos 8, 26 e diz: pois nós não sabemos orar como nós devemos. Então o Espírito Santo ora através de nós, porque ele conhece a vontade de Deus. Então, Paulo começa por aqui, ele diz que tem coisas que não sabemos. Nós não sabemos. Não sabemos por que as coisas acontecem. Nós não entendemos, nós não captamos e não nos parece justo. Nós não sabemos, mas o próximo versículo diz: mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Agora escute-me. Então, ele está dizendo: veja, há coisas que nós não sabemos, mas há coisas que nós sabemos. E sabe no que eu comecei a pensar muito? Acho que nós concentramos demais no que nós não sabemos. Vamos lá. E não o suficiente no que nós sabemos. Nem sempre sei por que algo está acontecendo na minha vida ou porque esta situação não termina logo. E, sabe, todos nós nos perguntamos: Deus, se você é capaz de fazer isso daqui a um ano, por que você não faz agora? Você realmente tem que me fazer esperar um ano e continuar todas estas coisas se você pode fazer agora? Nós não sabemos. Quantos estão passando por algo agora que simplesmente não entende? Amém? Nós não sabemos, às vezes nem sabemos como orar, mas sim, nós sabemos. Vamos, quero que você saia daqui hoje determinado a se concentrar mais no que você sabe do que no que você não sabe. E o que nós sabemos é que tudo ficará bem no final. E sabe de uma coisa, para ser sincera, mesmo que não consigamos nossa vitória enquanto estamos aqui nesta terra, ainda somos mais que vencedores, porque olha, assim que nós sairmos daqui, nós conseguiremos. E a quantidade de tempo que vivemos aqui, isto não é nada se comparado à eternidade. Eu estava pensando nesta manhã sobre John Austin. Na verdade, eu comecei a pensar nele ontem, eu pensei: grande homem de Deus. Quero dizer, no tempo em que ele estava ministrando e pregando, ele era um dos pregadores mais populares que nós tínhamos. Essa grande igreja, não neste edifício, mas em outro prédio, e ele era um pregador procurado entre os melhores pregadores que havia na igreja, e ele vivia para ajudar e abençoar as pessoas, e ainda assim ele lutava contra vários problemas de saúde. Dodd me disse que mesmo quando ele era mais jovem, sempre havia
coisas com as quais ele lidava. Agora, acho que Dodge diz que ele tinha cerca de 77 anos quando partiu para estar com o Senhor, mas nessa idade ele não seria tão velho hoje em dia. E assim, a gente pensa bem, que perda, que desperdício, sabe? Se ele vivia a vida toda para servir a Deus, ele realmente tinha que morrer nessa condição? Ele não poderia ter saído de uma maneira mais vitoriosa? Mas eu vou te dizer o que eu acho engraçado. Sabe, o pastor John, bem, Lisa sempre quis que eu fosse à igreja e fizesse uma das minhas conferências. Por um longo tempo ela continuou tentando fazer com que ele me deixasse ir, e ele não queria porque não gostasse de mim ou não acreditasse em mulheres pregando. Ele era a favor de mulheres sendo usadas por Deus, mas naqueles dias as pessoas faziam muitas reuniões e conferências, e pessoas como eu, que não tinham prédio para fazer as suas reuniões, costumavam usar as igrejas de outras pessoas para terem suas reuniões, e, portanto, sua experiência foi que, muitas vezes, as pessoas não cuidavam da propriedade, não tratavam as coisas da maneira certa e nem sempre faziam o que diziam. Então ele meio que estabeleceu um padrão de que ele não deixaria as pessoas usarem o prédio para terem as suas reuniões ou suas próprias conferências. E então, por esse motivo, ele não me deixou ir. Mas como sabemos, Liz é persistente. E por isso, continuou atrás dele. Bem, finalmente, ele disse, tudo bem. E talvez eu não tenha o número exato de semanas ao certo, mas acho que ele só faleceu algumas semanas, 2 semanas antes de eu vir. Bem, e claro, como você sabe, eu pensei, uau, esse vai ser um ambiente difícil de entrar e tentar pregar. E eu me lembro de Joel. Ele não se importa que eu conte, eu acho. Se você não gostar, me conte depois, mas ele estava tão apavorado, porque seu pai queria que ele fosse o único a ocupar seu lugar no púlpito aqui. Ele estava com tanto medo. E eu me lembro de ver o Joel sentado bem aqui em um lugar do antigo prédio. E quero dizer, você estava tipo paralisado, Joel. Você precisava de uma palavra de Deus. Você queria uma palavra de Deus. Mas aqui está a coisa que eu pensei. Nós não sabemos porque as coisas acontecem do jeito que acontecem, mas aqui está o que sabemos hoje. Nós sabemos que hoje ele está assistindo esse culto do céu. Ele se foi, simplesmente não está aqui conosco. Mas ele está assistindo tudo. E aposto que ele está dizendo, eu gosto dessa mulher, fico feliz por deixá-la vir. Eu aposto que ele tem tanto orgulho de Paulo e Joel, Vitória e Dodge e todos os seus filhos e Lisa. E aposto que ele está dizendo assim, uau, vocês fizeram um trabalho fenomenal. Olhem para a fé que o Joel teve. Olhem para aquele prédio que eles construíram. Olhem para o que os meus filhos fizeram.
vamos lá. Nós não sabemos. Nós não sabemos porque algumas coisas acontecem do jeito que acontecem, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Quando você ama a Deus e deseja